Olá pessoal, muito bem-vindos ao curso de Teologia, que nós vamos estudar de uma forma profunda aquilo que as Escrituras nos expõem, nos declaram, nos mostram. Eu quero que você, nesse momento, pare tudo que você está fazendo, que você não deixe que nada roube a sua atenção. Afinal de contas, isso aqui é um curso de Teologia. O fato de ser à distância não significa que deixe de ser um curso. Não significa que é algo desprezível, algo do qual nós não damos atenção. Pelo contrário, se faz totalmente necessário que você dê a total atenção possível, porque só assim você poderá, de fato, entender e compreender aquilo que as Escrituras dizem e que você precisa entender como cristão. Afinal de contas, nós como povo cristão, somos o povo que menos entendemos da nossa fé. E que, por incrível que pareça, que menos entendemos do livro que nós temos como regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. Então eu quero que nesse momento você pare tudo, você deixe de fazer qualquer coisa que você esteja fazendo além de entender as Escrituras. Afinal de contas, são poucos minutos de estudo que você vai dedicar diariamente ou uma vez por semana. Eu não sei como é que você vai organizar o seu tempo. Eu só sei que você precisa organizar o seu tempo de uma forma que no momento da aula você não esteja fazendo nada além do que de fato estudando. Essa é a nossa aula de introdução e para nós entendermos a Bíblia e aquilo que vamos estudar de uma forma melhor, eu sempre começo as minhas aulas teológicas com a matéria de tipologia bíblica. E você pode já se perguntar o que é tipologia bíblica? Ora, eu vou tentar lhe passar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, da melhor maneira possível para que você entenda, para que você compreenda. O que é tipologia bíblica? Ou seja, tipologia bíblica é o estudo dos personagens, símbolos e acontecimentos do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento. Vou repetir para você entender melhor. Tipologia bíblica é o estudo dos acontecimentos, símbolos e personagens do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento, ou seja, que tem uma ligação direta para o Novo Testamento e que todos culminam ou em Cristo ou na igreja. Ou seja, todos os tipos do Antigo Testamento eles têm uma ligação para Cristo e para a obra que Cristo realizou, que foi a sua obra redentora que teve como causa a igreja, que trouxe à existência a igreja. Muitas pessoas também me perguntam o seguinte, normalmente nas aulas presenciais, no início das turmas, as pessoas vêm com essa pergunta do tipo, por onde eu devo começar a estudar a Bíblia? Por onde eu devo começar a estudar a Bíblia? Eu sempre respondo da seguinte forma, ninguém vai a uma livraria, compra um livro e pergunta, por onde eu devo começar a ler o livro? Por que é que não pergunta isso? Porque já sabe que deve começar, logicamente, pelo início, pelo princípio, pelo começo. Da mesma forma, apesar de muitas pessoas serem orientadas a começar a estudar a Bíblia pelo Evangelho de João ou pelo início do Novo Testamento, isso, na verdade, é uma forma de muitas pessoas ensinarem porque não querem, de fato, mostrar o que é a verdade, ou seja, ensinar as Escrituras aprofundadamente. Porque quem entende de Bíblia sabe que nós só conseguimos, de fato, entender a Bíblia se nós começarmos pelo princípio, pelo início. É impossível conhecer o Novo Testamento sem conhecer o Antigo, sem conhecer o Velho Testamento. Nós só podemos conhecer, de fato, Cristo se nós conhecemos o Antigo Testamento, porque, acredite, o Antigo Testamento ele fala mais de Cristo do que o Novo. O Novo apresenta Jesus encarnado, Jesus em carne, Jesus homem. Mas o Antigo Testamento vai mostrar porque Jesus teve que vir em forma de homem. Porque Jesus teve que se encarnar, ser o Emanuel, o Deus conosco, o Deus homem. O Antigo Testamento vai mostrar tudo referente à obra redentora. E isso não é só a partir do momento em que o tabernáculo surgiu ali no deserto. Não, isso é desde o Gênesis, desde o princípio. Então precisamos conhecer, para a tradição judaica, os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem o nosso Pentateuco, que para o judeu é a Torá, eles são os 5 livros mais importantes.
São eles quem mostram, quem apontam diretamente para o Messias. Então, quer conhecer Cristo? Precisamos conhecer o Antigo Testamento. E eu gosto de começar por tipologia. Por quê? Porque tipologia é a forma mais clara e direta que nós temos de estudar Cristo ainda no Antigo Testamento. E que nós temos de entender também que tudo liga a Cristo. Que tudo que está no Antigo Testamento liga a Cristo. Que tudo que está no Antigo Testamento, na verdade, é sobre Cristo. Que a Bíblia, no seu conteúdo geral, Antigo e Novo Testamento, na verdade é tudo sobre Cristo. E é por isso que nós vamos começar com tipologia bíblica. Você está entendendo bem? Lembrando que é sempre importante nas nossas aulas você estar com a sua Bíblia em mãos, porque nós vamos estudar a Bíblia, aliás, nós vamos utilizar a Bíblia o tempo todo durante nossas aulas. De preferência que seja a Bíblia Thompson. Por quê? Porque é a Bíblia que nós utilizamos no nosso curso. Por vários fatores nós utilizamos a Bíblia Thompson, mas um deles é o fato dela ser uma Bíblia de referências. Aqui no rodapé você não irá encontrar a opinião de ninguém. Não vai ter a opinião de ninguém aqui descrevendo cada versículo. A Bíblia de referência Thompson, ela apenas liga um determinado versículo a outros que vão deixar claro aquele assunto. Por isso, nós estudamos com base exclusiva na Bíblia Thompson. Nós utilizamos a Bíblia Thompson nos nossos estudos, nos nossos cursos. Sempre nós fazemos uso da Bíblia Thompson. Outro ponto é que o seu estudo ele está próximo dos originais. Vale salientar que todas as traduções, elas de certa forma distorcem, elas têm alguma incoerência concernente ao original. É por isso também que já vale salientar aqui que o nosso curso é completamente com base nos originais. Nós apenas utilizamos a nossa tradução em português da Bíblia Thompson, como antes disse, como base para estudarmos, mas nós estudamos completamente ligados diretamente àquilo que os originais dizem. Tá certo? Então vamos lá. Voltando, recapitulando aqui, o que é tipo? Tipo é um acontecimento, um símbolo ou um personagem do Antigo Testamento que aponta para Cristo ou para a sua igreja, ou seja, para o Novo Testamento. Vale lembrar que um tipo, ele sempre vai estar no Antigo Testamento. E o cumprimento dele, a qual nós chamamos de antítipo, sempre vai estar no Novo Testamento. Resumindo, o tipo está no Antigo Testamento e ele aponta para o antítipo que está no Novo Testamento. E você deve estar pensando, por que essas palavras? Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que compreender isso? Ora, essa é a forma mais clara de você conhecer Cristo, entendendo que ele já estava no Antigo Testamento, porque Cristo não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é um ser eterno. Ele é Deus. E só para você ter uma ideia, você sabia que desde o Gênesis, não é só lá quando Deus disse, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que ali já dá a entender que era a Trindade reunida, ou seja, Jesus estava lá, mas não só ali Jesus estava, mas Jesus já estava sendo apontado, sendo direcionado desde antes. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, quando diz e no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra no original é e no princípio criou Elohim os céus e a terra. E quem é Elohim? Elohim é o plural de Eloá, Deus, Elohim, deuses. Ou seja, Elohim é o plural. E significa o quê? Significa que quando Deus criou os céus e a terra, na verdade não era Deus o Pai sozinho, ou Deus o Pai e o Espírito Santo que estavam ali criando, mas ele mostra que estava a Trindade reunida, ou seja, Jesus estava ali na criação de tudo. E é por isso que João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele já vai dizer que no princípio ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai mostrar inclusive que todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, por Cristo.
e sem Cristo, ou seja, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus ele está desde o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, sendo revelado no Antigo Testamento. Ele não surge apenas nos Evangelhos. Nos Evangelhos é apenas uma amostra do Jesus em carne, do Jesus homem, daquele que nasceu para cumprir uma missão específica que era restaurar o ser humano da sua vida de pecado, do qual foi causado por Adão, e é o que nós vamos tratar inclusive nesse momento. Todos nós temos conhecimento, no capítulo 3 de Gênesis, do pecado do homem. E quando eu falo homem, não estou me referindo a Adão, eu estou me referindo ao homem, não da forma, falando do sexo masculino, mas ao homem, ao ser humano, Adão e Eva. Quando o homem peca, no capítulo 3, vai deixar claro isso, que Deus, na verdade, havia feito o homem e a mulher e colocado no jardim do Éden e havia colocado apenas uma lei para eles seguirem. Qual era a lei? Era que poderiam, na verdade, comer de todas as árvores que existiam no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus colocou o homem, Adão e Eva, no jardim, no Éden, Deus vinha diariamente, no final do dia, ter uma conversa com o homem. Ele conversava com o homem, havia uma intimidade, havia um elo, havia uma ligação entre Deus e o homem. Deus estava em constante contato com o homem, era algo diário, acontecia todos os dias. Porém, um determinado dia, Satanás, que era astuto, se utiliza de uma serpente e leva Eva a comer da árvore que Deus havia dito que não deveria comer, ou seja, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que Eva comeu, ela pega o fruto, ela oferece também a Adão, e Adão come. Quando eles comeram pela primeira vez na história do ser humano, eles sentiram vergonha. Eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha um do outro. Então o que foi que eles fizeram? Ora, eles perceberam que haviam feito algo errado, eles perceberam que não era natural aquilo, porque antes eles não haviam sentido, nem sequer haviam percebido que estavam nus, que estavam sem roupa, então não haviam sentido vergonha um do outro, mas agora eles percebem e automaticamente eles passam a pensar consigo, existe algo errado. Nós não percebíamos isso antes e agora estamos percebendo, há algo errado aqui. Então o que eles fazem? Eles tentam cobrir o problema. E diz, olha, se o problema está em que eu estou percebendo que você está nu, isso Eva para com Adão e Adão para com Eva, eu estou percebendo que você está nua, se o problema é esse, então vamos encobrir aquilo que nos traz vergonha. Então o que foi que Adão fez? Eles pegaram folhas, isso está descrito no capítulo 3, eles pegaram folhas e eles cobriram-se. Eles cobriram suas partes. Percebendo que estavam nus, cobriram-se com folhas. Aí nós vemos, desde o princípio, quando o homem pecou, ele encobriu o pecado, achando que encobrir o pecado estaria resolvendo o problema. E o ser humano continua fazendo isso até hoje. Quantas pessoas não estão pecando e escondendo o pecado? Traindo a esposa e escondendo, traindo o esposo e escondendo, roubando e escondendo. Só que a Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Ou seja, há um momento que vem à tona. Não há ladrão bom que consiga esconder o roubo a vida toda. Não há traição perfeita que não venha a ser descoberta em um dado momento. Então tudo acaba sendo descoberto. Mas o ser humano continua com esse intuito de encobrir os seus erros. Tentar resolver o problema encobrindo, quando na verdade não resolve. Isso não resolve o problema. Isso acaba apenas acumulando e tornando ainda maior. Porque em um dado momento vai ser descoberto. Mas voltando. O homem, ele tentou resolver o problema que ele próprio criou de uma forma superficial, cobrindo com folhas. E como eu disse antes, todos os dias Deus vinha ao jardim. E naquele dia trágico, quando Deus chega no jardim, que Deus chama o homem, vale lembrar que não estou lendo, mas tudo isso aqui está no capítulo 3 de Gênesis,
quando a aula terminar, ou se você quiser, você pode até dar uma pausa nesse exato momento e ler o capítulo 3 de Gênesis, e você vai perceber tudo que eu estou aqui falando. Mas vamos lá. Quando Deus chega no jardim, do Éden, algo estranho estava ali. Por quê? Porque o homem que todos os dias estava ansioso em ir de encontro a Deus, o homem não está no ponto no local onde costumeiramente eles se encontravam. Ora, havia algo estranho. E Deus vai e chama o homem. E onde é que o homem está? O homem está escondido. O homem se escondeu. Ou seja, quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi cobrir a sua vergonha, cobrir o seu erro com folhas. E a segunda foi se esconder, fugir de Deus. Eu quero que você entenda que Deus, quando o homem peca, não é Deus que foge do homem, é o homem que foge de Deus. Não é Deus que deixa o homem quando o homem peca, é o homem que deixa Deus quando peca. Então nós precisamos entender, queridos, que é o nosso pecado que nos distancia de Deus. Ou seja, o nosso pecado não distancia Deus de nós, o nosso pecado distancia nós de Deus. Quando nós pecamos, somos nós quem nos distanciamos de Deus. Deus continua lá no mesmo local, nos esperando ansiosamente para ter aquela conversa de pai e filho. Mas nós nos distanciamos, nós fugimos quando pecamos, nós tentamos encobrir o pecado e tentamos nos esconder de Deus porque nos sentimos indignos da sua presença. Porém, mesmo tendo sido essa a atitude de Adão, de fugir de Deus, de se esconder de Deus e encobrir o seu pecado, Deus, como um ser que não é amoroso, mas que é o próprio amor em pessoa, ele veio com a solução para o problema de Adão. Com a solução. E qual foi a solução? Você lembra que Adão antes, ele tinha feito vestes de folhas para se vestir, tanto ele como Eva? Isso para encobrir o problema, para encobrir o seu pecado? Agora Deus, ele se apresenta para Adão e antes dele vir até Adão, percebendo que Adão havia pecado, percebendo que Adão havia descumprido a sua lei, que ele estava com vergonha por causa da sua nudez, Deus sacrifica um animal. Deus mata um cordeiro. Entenda bem isso. Deus mata um cordeiro. Eu sei que a nossa tradução vai apenas dizer que Deus fez vestes de animais, mas no original nós vamos perceber que animal foi esse. Deus, ele mata um cordeiro. Um cordeiro. Ele derrama o sangue daquele cordeiro. Ele tira a vida daquele cordeiro. Ele sacrifica aquele cordeiro. Ele pega o couro do cordeiro e ele faz vestes para o homem. E agora Deus chama Adão. Eu fico tentando imaginar Deus chamando, dizendo: Adão, Eva, venham, venham. Aliás, Eva ainda não tinha nome, desculpem. Eva só passou a ter nome quando eles pecaram. Aí foi que Adão deu um nome a Eva. Eva não tinha nome antes do pecado. Depois do pecado ela recebeu o nome de Eva. Mas eu imagino Deus chamando, dizendo: venham, venham, venham ao meu encontro. Olha, vejam as vestes que eu preparei para vocês. E aí Deus veste o homem com a pele, com a roupa feita de pele de um cordeiro que ele acabara de matar. Ou seja, o pecado de Adão e Eva trouxe automaticamente, ou seja, o pecado do homem, como disse antes, Eva ainda não tinha nome. Então, o pecado do homem trouxe como consequência a morte de um cordeiro para encobrir de fato os seus erros, a consequência daquilo que ele havia feito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E isso é desde o princípio. O pecado de Adão, o pecado do homem, trouxe a morte de um cordeiro. E é aqui que nós entramos em tipologia bíblica.
Que cordeiro era esse que morreu por causa do pecado de Adão, que morreu para vestir Adão, que morreu para vestir o homem? Que cordeiro era esse? Ora, esse cordeiro era um tipo de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que viria morrer para tirar o pecado do mundo. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Aquele cordeiro que Deus matou, sacrificou lá no Éden, ele já apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que viria também ser sacrificado para tirar o pecado da humanidade toda. Para que todo aquele que nele crer, disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, não pereça, no versículo 16, não pereça, mas tenha vida eterna. Você lembra que João Batista, quando Jesus vai ao encontro dele das águas do Rio Jordão para ser batizado, ele diz, Jesus se aproxima de João Batista e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava fazendo uma referência ao Cordeiro de Deus que cobriu os pecados de Adão, mas que agora iria tirar o pecado da humanidade que nele cresce. Ele estava fazendo referência ao Cordeiro expiatório que surgiu futuramente, que era o Cordeiro que tirava o pecado, que cobria o pecado de Israel, que era feito uma vez por ano no dia da expiação. Ele estava fazendo referência ao Cordeiro Pascal, que um dia antes do povo de Israel sair do Egito, sacrificaram a pedido de Deus o cordeiro e aspergiram sangue nos umbrais das portas para que o espírito da morte ali não entrasse e matasse seus primogênitos. Do decorrer da história, nós vamos ver o cordeiro que apontava para Cristo, o tipo de Cristo sendo sacrificado e trazendo vida ao povo. Da mesma forma, apontando que Jesus, ele iria e ele foi sacrificado para trazer vida a todo aquele que nele crê, porque quem nele crê não perece, diz a Bíblia, mas tem vida eterna. Você está entendendo? Então, Cristo, ele está no Antigo Testamento, sendo representado e também tendo suas aparições, a qual nós chamamos de teofania, as aparições em que Cristo esteve, o qual nós vamos tratar na próxima aula. Já na próxima aula, nós vamos tratar sobre algumas aparições de Cristo no Antigo Testamento. Tá certo? Essa é apenas a introdução. Prepare-se, porque tem muita coisa, muito conhecimento vindo aí. Possivelmente você nunca tinha nem percebido que as vestes do homem, para cobrir o seu erro, ele fez de folhas. Mas as vestes que Deus fez para ele foi de pele de cordeiro, para mostrar que o homem tenta de todas as formas se livrar do seu pecado. Alguns tentam por meio de boas obras, outros tentam por meio de penitências, outros tentam por meio de comprar a salvação, mas nós entendemos que a única forma que nós temos de sermos livres do pecado é por meio do sangue do Cordeiro que o próprio Pai mandou para morrer por nós. O Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe. Se você já faz parte do nosso curso, se você já faz parte, já está matriculado nas nossas aulas, vamos para a próxima aula. Se você ainda não está matriculado nas nossas aulas, está apenas assistindo essa aula experimental, você pode fazer a sua inscrição hoje mesmo. Aqui vai estar disponível, acredito que aqui logo abaixo vai estar disponível o link onde você pode se inscrever e receber todas essas aulas, que serão uma bênção para a sua vida, uma bênção para o seu ministério, uma bênção para você como cristão entender mais sobre a sua fé. E acredite, Deus tem mais para a sua vida. Eu sou o pastor José Pereira Júnior e esse é o curso de Teologia Bíblica do Centro Cristão de Ensino. Que Deus te abençoe e obrigado por participar de nossas aulas.